Olá galera do Varão Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória do Cruzeiro diante da URT e da classificação para a fase de semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa breve análise do jogo e do que foi essa primeira fase do Campeonato Mineiro, eu tenho os pedidos tradicionais aqui do canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória, consequentemente a classificação e o primeiro lugar na fase, não só no grupo, mas no geral do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro que foi a campo é o seguinte: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e o Kaique, Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge entraram no decorrer do jogo. Lucas Romero, Christian, Wanderson, João Marcelo e Cauã Prates. Os gols do jogo foram marcados pelo lado do Cruzeiro, Caio Jorge, Kenny Arroio, e pelo lado da URT, o Peloja. Bom, o Cruzeiro conseguiu a vitória e a classificação na competição mais importante do ano de 2026, o Campeonato Mineiro. E eu vou ser bem sincero assim, eu já não tô tendo força mais mesmo, então tô trabalhando na base da ironia, viu gente? Na boa, não dá. Tratar o Campeonato Mineiro com a importância que trataram até então, pela sacanagem. E você sabe por que tiveram que dar essa importância pro campeonato? Porque não foram competentes. Nesse jogo, beirou a incompetência, hein? Beirou. Cruzeiro era para ter começado perdendo. Cruzeiro tomou um gol bem no início ali do jogo, com 2-3 minutos ali, o VAR intervém e anula. Eu não consigo, eu já puxei zoom, já fiz de um monte de coisa. Olha para você ver, o jogo foi no sábado, esse vídeo era para ter saído no domingo, hoje é quarta-feira de cinzas, que eu tô gravando, isso é bem provável que saia ou nessa quarta-feira de cinzas, ou na quinta-feira, e se passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e eu não consegui enxergar onde eles marcaram o impedimento. Parece que tem um pezinho do jogador do RT, mas onde estava aquilo? E aí é onde eu falo, a federação ela pode atrapalhar, para que ela vai ajudar, né? Mas assim, tiveram que dar a importância que deram para o Campeonato Mineiro por falta de competência. Não o primeiro jogo, beleza, você entende, os meninos estavam nervosos e tudo mais, você ainda tenta dar um... Agora, mesmo com o time reserva, o Cruzeiro tinha que ter ganhado o Democrata. Você sabe quem foi rebaixado junto com o Atlético? O Democrata. O Democrata foi rebaixado junto com o Atlético. O Democrata foi rebaixado. O Cruzeiro perdeu pro Democrata. Capaz do Cruzeiro não ter perdido pro Atlético e pro Itabirito, porque eles estavam no grupo do Cruzeiro e não se enfrentavam. Né? Ah, gente, na boa. Sabe, dava pra ter ganhado daquele time do Democrata. E sim, alguns jogadores nessa partida contra o RT, um jogo muito ruim, né? Matheus Henrique eu não vou falar porque né, foi expulso e tal. E sim, a expulsão impacta. Não era para ter sido expulso, viu? Porque se for começar a dar cartão por conta desse tipo de dividida, o árbitro vai terminar o jogo com no mínimo uns 20 cartões aplicados. Umas 3 expulsões. Porque, cara, o Matheus Henrique e o atleta do RT chutam ao mesmo tempo. A batida é ao mesmo tempo. O Matheus, inclusive, se machuca. Aquilo é dividida, cara. Se for começar a dar cartão nesse lance e marcar falta, vai terminar o jogo com 150 faltas marcadas, 20 cartões amarelos aplicados e pelo menos uns 3, 4 cartões vermelhos. Porque aí fica complicado, né? Não vai sustentar esse critério durante a carreira. Pra que fez isso? Sabe? Eu não, particularmente não gostei da partida do Matheus Pereira. Inclusive ele chuta, né? É dele a finalização que o goleiro dá o rebote, o Gerson vem dá o toque para o Caio Jorge faz o gol. Mas eu acho que errou algumas coisas. O Matheus Pereira chutou uma bola num pé de manga. Assim, a bola não foi parar fora do estádio porque tinha um pé de manga.
e prendeu a bola. Senão ele tinha que parar fora do estádio. Aí ele conseguiu dar um chute fofo, né? Que eu já vim aqui e reclamei de chute fofo dele, do Caio Jorge, né? Ele conseguiu dar um chute fofo. Ele conseguiu perder um gol no final e pouco tempo depois o RT foi lá e diminuiu o jogo. Qual que é a necessidade, né? Não pode perder esse tipo de lance. E que sim, que tenha gasto a partida ruim dele agora. E que no próximo jogo, que é sábado contra o Pouso Alegre, volte a jogar de forma decente, de forma boa, né? Sendo bem participativo, conseguindo ser produtivo, né? Até pra gente observar essas questões aí, beleza? Porque olha, foi irritante. Foi irritante, beleza? Outro que foi irritante na partida, o seu Christian. Perdeu um gol também, não pode perder. Chegou na cara do goleiro. Em vez de finalizar, não, ele quis cavar. Com o goleiro em pé na frente dele, plantado na frente dele. O goleiro só esperou. Aí teve outra chance. Ele conseguiu a proeza de parar a bola no chão. Ele conseguiu pisar em cima da bola. E assim, ele nem pisou e caiu, não, né? Geralmente você pisa, o pé escapa um pouquinho e você cai no chão. Não, nem isso ele fez. Ele conseguiu parar a bola, ou seja, ele teve uma outra chance. Ele não conseguiu finalizar também. Olha aqui, gente. Gente. Olha o desempenho do Cruzeiro. Eu fiquei muito preocupado com o Gerson, Matheus Pereira e até, assim, por mais que o Caio Jorge foi poupado contra o Betim, mas até o Caio Jorge entrando nesse jogo contra o RT. Era para ter poupado todo mundo, mas por falta de competência, né? Tava ganhando o clássico, não deu conta de ganhar o clássico, né? Tomou a virada no clássico, né? Aí você olha, trata a vitória contra o RT, nossa, falar que teve evolução e desempenho é complicado, sabe? O segundo gol, um belo passe do William. Vocês não vão me ver fazer isso aqui muitas vezes. Mas eu acho que a partida do William foi boa. Melhorou, né? Porque teve uma hora que tentou, quase fez uma patetada ali com o Cássio, né? Depois teve um outro momento também, a primeira, né? Ali dá uma melhorada e eu acho que ele fez uma boa partida. Contribuiu bem assim no jogo, né? Ele dá o passo pro Arroio, o Arroio faz o gol. No gol da URT, cruzamento na área, a zaga vacila, o jogador vem completo e diminui o placar. Olha, eu acho que poderia ter sido uma fase muito diferente. Mas aí teve que forçar, né, os atletas no caso, né, ao máximo de suas condições físicas, por falta de competência. Isso passa pelo Tite, pelo Matheus Bach, pelo Maceredian, que é o preparador físico. Isso passa pela diretoria, porque esse elenco não tem elasticidade. Quem que nós temos de opção hoje? Você tem o Chico da Costa machucado, você tem o Neiser machucado, você tem o Kaique Kinge machucado. Quem que a gente tem de opção lá para frente? Aí você tem o Sinisterra machucado. Olha isso, gente. A última divulgação de um boletim de saúde do Cruzeiro foram 3 jogadores de frente machucados. 2 na partida contra o Mirassol e 1 no treinamento. Sabe? Não tem elasticidade de elenco. Sabe? Precisa de elasticidade de elenco. Chegou o Bruno Rodrigues e tal, mas sim, é um Bruno Rodrigues diferente. Vem de 2 lesões sérias no joelho. Como que vai estar a parte física do Bruno Rodrigues? Como que vai estar a questão muscular do Bruno Rodrigues? Como que vai estar a própria questão do joelho do Bruno Rodrigues? Sabe? Então fica essas dúvidas. E outra, a forma da negociação é esquisita, né? Nada contra o atleta, mas assim, o atleta passou a mão no telefone, ligou pro Pedrinho, e aí o Cruzeiro contratou. Ou seja, os atletas que o Cruzeiro vir a buscar um dia vão ter que passar a mão no telefone, ligar pro Pedrinho para ir buscar. Muito esquisito. Assim, pelo menos veio com empréstimo, com opção de compra. Olha, uma forma nova de negociação. Nem parece que o Pedro Martins fazia isso à torta e direita, né? Com o Matheus Pereira foi assim, se eu não estou enganado. Com o Vijalba foi assim. Para citar aqui 2 que deram certo. Tiveram outros que não deram certo. Mas 2 aqui que deram certo. Né? Por que não faz mais dessa opção? Né? É muito ruim você pensar em usar, jogar fora e tal, porque pô, não deu errado, deu certo, deu errado, não sei o quê. Então é muito ruim você pensar no atleta,
porque você tem que pensar fora disso também. Mas é muito ruim você pensar no atleta como uma peça descartável. Mas assim, nesse tipo de contrato não tem jeito, né? Então assim, chegou, deu certo, beleza, vamos ver como é que vamos fazer para adquirir. Não deu certo, pô, irmão, brigadão, valeu, pode voltar pro seu clube, a coisa não andou, né? Mas você precisa de elasticidade pro seu elenco. Você está no segundo, já passou, deu um mês de trabalho. Você está no segundo mês do ano, metade, né? Passou um pouquinho da metade do segundo mês do ano. Você já tem quase um time de lesionados. Claro, uns por questão muscular, física, né, preparação e tudo mais. Outros por questão igual, por exemplo, a lesão do Neymar é trauma. Eu até brinquei e tal, pô, os caras estão treinando o quê? O UFC? Não tem como, pô. Como é que fala? Vale tudo, MMA, né? O famoso Mixed Martial Arts, né? Os caras estão treinando isso. Até brinquei e tal, mas assim, trauma pode acontecer com qualquer um, né? A gente tá ali no nosso dia a dia, bater e tal. A lesão por trauma. A lesão, igual no joelho do, por exemplo, do Matheus Cunha, a lesão no tornozelo do Kaique Kenji, ela pode acontecer, tem formas de você prevenir ela, mas não tem hora que não tem jeito, não cai na conta do muscular, né? Você pode fazer o reforço ali da musculatura próxima da articulação para evitar determinados problemas, mas tem hora que não tem jeito, infelizmente acontece. Mas a lesão muscular, gente, tá acontecendo por causa de exagero, né? Cruzeiro não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro tem um ponto. Cruzeiro disputou 9 e tem um ponto no Campeonato Brasileiro. Absurdo. Absurdo. E aí o Cruzeiro, para não correr o risco, para não ser eliminado na primeira fase do Mineiro depois de 6 anos, o Cruzeiro, depois da campanha de 2020, né? Mas lá naquele contexto você entendia. Agora não ia entender legal. Para não correr o risco, o Cruzeiro teve que pôr os titulares. Uma parte deles, pelo menos, né? Numa batalha campal em Betim, que o gramado tava horrível. Um lamaçal, de lá saiu 2 lesionados. O Jonathan Jesus com estiramento ligamentar e o Chico da Costa. Aí você teve que colocar os titulares contra o Curitiba, que era a partida, né, pelo Campeonato Brasileiro. Você teve que colocar os titulares contra o América. Aí foi para Mirassol, teve que colocar os jogadores contra o Mirassol, os titulares. E aí você teve que colocar uma parte desses titulares contra o RT. São 5 jogos seguidos, gente. Não vai dar, né? E agora, a partir de sábado, começa. Tem o Pouso Alegre, tem o Corinthians, tem o Pouso Alegre, tem o Flamengo. Aí deve ter final de estadual. Aí tem, se chegar na final de estadual, né? Tem esse detalhe. Aí no pós-jogo contra o Pouso Alegre eu comento isso. Aí tem o jogo contra o Flamengo, deve ter, se chegar na final do estadual, tem a final do estadual. Aí vai seguindo. Ainda tem, mas pelo menos 2 finais de semana ocupados com o estadual. Para a importância que se está dando no campeonato estadual. Eu acho que tem que voltar a ganhar o campeonato estadual? Acho. Mas eu acho que tem que dar a importância que estão dando? Não. Não. Se não ganhar o campeonato estadual, beleza. Mas o grande foco do torcedor, e eu acho que tinha que ter sido o grande foco da direção também, é buscar títulos importantes, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E para isso, falta elasticidade de elenco. Falta elasticidade de elenco. Porque ninguém quer, mas você tem que contar que vai ter lesão no ano e que vai atrapalhar o seu grupo de atletas. Vai ter lesão muscular, vai ter lesão ligamentar, vai ter lesão por trauma, vai ter um monte de coisa. Pode, tomara que não aconteça, mas por exemplo, pode ter uma situação igual aconteceu com o Cássio no clássico, uma concussão, né? Então sim, sabe, na boa, gente. Faltou, tá faltando. Eu espero que se movimente. Viram agora que tem como fazer empréstimo com opção de compra, né? Tomara que passem a fazer isso. Você não precisa adquirir o jogador de cara, mas você precisa correr para dar uma elasticidade nesse elenco aí. Porque eu vou ser muito sincero, não acredito que o Tite vai utilizar a categoria de base. Vamos falar sério? Vamos falar na boa? Então assim, eu espero muito que o Cruzeiro tenha aproveitado essa semana do Carnaval. Eu tô falando isso porque eu já tá quase na boca aí do jogo contra o Pouso Alegre. Eu espero que o Cruzeiro tenha aproveitado muito essa semana de Carnaval. Que o Cruzeiro tenha conseguido extrair dela o máximo no quesito de trabalho.
né? Até para conseguir ter de fato evolução, porque contra o RT teve não. Não teve evolução e nem desempenho, beleza? Então assim, vamos ver o que vem pela frente. Bom pessoal, no mais tudo que eu tinha para falar eu falei, o Cruzeiro conseguiu a classificação, vai enfrentar o Pouso Alegre na semifinal, primeiro jogo com o mando do Pouso Alegre, o segundo com o mando do Cruzeiro. As semifinais começam a partir desse final de semana. Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre aí no dia 21, se eu não me engano, às 18h30, beleza? E depois no próximo sábado, o jogo de volta. No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Peço que, se ainda não tenha deixado seu like, considere deixá-lo. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu!